Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Depois de mais uma semana de bênçãos na nossa vida, começa mais outra semana. O dia do Senhor é o primeiro dia da semana, dia para nós cristãos de particular importância, dia santo de guarda, porque é o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Não por acaso esse dia se chama domingo, dia do Senhor é a etimologia dessa palavra. Programa Luz da Vida, que mais uma vez se debruça sobre o fascinante tema da ira de Deus, um dos muitos temas esquecidos na nossa fé católica. Pelo menos em muitos ambientes não se fala da ira de Deus, da cólera de Deus, fala-se apenas da bondade, da misericórdia e da ternura de Deus, o que é correto falar, mas o equívoco é achar que a misericórdia de Deus é contrária à sua cólera e vice-versa, que a bondade de Deus não comporta castigo de sua parte, como se o castigo não fizesse parte, não fosse expressão da misericórdia e da bondade de Deus. Porque Ele ama e existe o pecado contra o qual Ele se indigna, Deus que reage não aceitando, não concordando com o pecado, e o amor ao pecador leva-o, por vezes, a pedagogicamente corrigi-lo, e corrigi-lo às vezes amargamente, não para destruí-lo, mas para convertê-lo. E é nesse âmbito, nessa mentalidade que se insere a expressão bíblica cólera de Deus, fúria de Deus, ira de Deus, vingança de Deus, castigo de Deus. Hoje nós vamos começar, depois de 5 ou 6 programas dedicados ao tema, nós vamos propriamente citar e comentar textos da Escritura acerca da ira de Deus, da fúria de Deus, da cólera de Deus. Mas antes é preciso fazer uma pontuação. Toda vez que Deus intervém, Deus fala que está cheio de ira, que está furioso, que vai manifestar a sua cólera, que vai castigar, que a sua fúria vai se acender, expressões que hão de ser interpretadas sempre, já dissemos isso em todos os programas anteriores, e esse faz parte de uma série que ainda não chegou ao final, por isso esse tema complexo demanda muito tempo para ser suficientemente abordado. Lembrem-se, é um Deus cheio de ternura. Em Deus não existe qualquer imperfeição, não se pode, portanto, e há de se fazer sempre a necessária separação, a necessária transposição, o necessário discernimento, para que não se entenda em Deus fúria, cólera, furor, com vingança, castigo, no sentido humano pecaminoso, como consequência de corações depravados, furiosos, cheios de ira e de vingança, que querem a desgraça, a ruína, a destruição daquela pessoa e por isso lançam-se furiosamente e encolerizadamente contra elas. Em absoluto, essas expressões, esse entendimento, essa interpretação se aplicam a Deus Todo-Poderoso. O Deus que ama de um lado e o drama do pecado, a imensidão da podridão, da pecaminosidade humana do outro lado, é o pano de fundo para nós entendermos que o Todo-Santo não pode aceitar o pecado, que o Todo-Santo não pode passivamente acobertar, legitimar, apoiar aquilo que é frontalmente contrário ao seu plano, ao seu desígnio de amor. É o drama do pecado que faz com que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a ternura de Deus, por vezes assuma uma pedagogia que, na linguagem humana, guardadas as devidas proporções, se entenda de ira, de fúria, de vingança e de cólera e de castigo divino. É por amor que Deus se encoleriza, é por misericórdia que Deus se torna um Deus furioso. Vamos então a um texto, depois dessas ponderações, ninguém vai se assustar com o texto que nós vamos ler agora. Isaías capítulo 30, de 27 a 33. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente. Uma nuvem pesada se levanta
Seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra festa, e tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa e mostrará como o seu braço desaba em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo. A voz do Senhor, o assírio tremerá e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofé, cavado, profundo e largo. Palha e lenha, ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Para um desavisado, o texto é chocante, o texto é repugnante. Como pode um Deus furioso, disposto, preparado para destruir os inimigos de Israel, no caso, no contexto, na época, a Síria, que era a grande adversária, o reino que sempre ameaçava Israel e que infligia para o povo eleito uma vida muito dura, muito sofrida. Constantes guerras aconteciam entre os dois povos e Deus toma a causa de Israel. Não causa espanto por tudo aquilo que nós já afirmamos nos 6 últimos encontros. O verdadeiro sentido da cólera em Deus, da fúria de Deus, que é sempre manifestação da sua bondade. A segunda ponderação é que nesse texto transborda também, evidencia-se também, o amor de Deus por Israel, a ternura de Deus pelo seu povo. É o Deus defensor, é o Deus protetor, que no ardor de sua cólera contra os inimigos de Israel, ama o mesmo Israel. Mas alguém pode insistir e dizer, mas não há contradição entre cólera e amor? Não, porque a cólera é contra aquilo que é sinal de rebelião contra Deus. Quem se insurge contra o povo do Senhor coloca-se de fato como objeto da ira e da cólera de Deus. Vamos ver outros textos onde essa cólera aparece, onde o próprio Deus se diz encolerizado, se diz furioso, se diz cheio de ardor. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 33, temos outra frase, outra afirmação. Esse texto é bem menor, onde a mesma ideia aparece. Ezequiel 20, 33. Por minha vida, oráculo do Senhor, Javé, é com mão forte, com braço estendido, no desencadeamento do meu furor, que eu reinarei sobre vós. Qual é a ideia aqui nessa frase? Deus triunfará em um povo onde o pecado não será tolerado, onde Deus se indignará
e de muitas formas extirpará o pecado, não necessariamente o pecador. Reina com furor. Furor em Deus significa um Deus que se indignará sempre com o pecado. O Todo Santo que diz não à impureza. O perfeito que não admite, que rechaça qualquer possibilidade de afronta a sua santidade e a santidade do povo que ele escolheu para ser um povo santo, como ele é santo, para ser um povo fiel à aliança. Isaías capítulo 51, versículo 17. É preciso citar mais textos onde aparece o furor de Deus para que matizemos bem no sentido que já vimos dando há 6 programas sobre o sentido da ira, da cólera e do furor de Deus. Isaías, desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, tu que bebeste da mão do Senhor a taça de sua cólera, que esgotaste até os resíduos, o cálice que dá vertigem. Como Israel provou do cálice da cólera? Israel desobedeceu durante muito tempo ao Senhor. Israel foi uma nação infiel, recalcitrante, desobediente, fechada aos profetas, aos anúncios, aos convites de conversão, e ela bebeu o cálice do furor de Deus, porque Deus advertiu: se você não se converter, você será punida, você irá para o exílio, você será castigada. A leitura que Israel faz do sofrimento do exílio, sobretudo no livro das Lamentações e em vários textos proféticos, foi por causa dos nossos pecados. Deus nos amou, Deus nos advertiu, Deus nos chamou à conversão e nós permanecemos na dureza do nosso coração. Por isso, se abateu a cólera do Senhor, ou seja, Ele que nos advertiu por amor, anunciou que a desgraça viria como consequência dos nossos pecados e Deus permitiu que isso acontecesse. E essa permissão, da qual Deus não é diretamente responsável, porque Ele não puniu no sentido humano, a desgraça veio como consequência dos pecados. Experimentamos então o furor do Senhor, a ira do Senhor. Bebemos o cálice da ira do Senhor. Terminamos o primeiro bloco, não saia daí. No segundo e último bloco, nós retomaremos esse argumento, textos que explicitamente falam da ira de Deus, da cólera de Deus, do furor de Deus.